Olá a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que esteja assistindo esse vídeo. A dúvida de hoje vai ser a seguinte. Agora eu lembrei de um professor que ele nos aconselhava assim, quando vocês forem atender um cliente e ele disser, doutor, o senhor pode me tirar uma dúvida? Se vocês não tiverem essa dúvida também, podem tirar. Então, essa aqui é uma dúvida que, inclusive, muitas pessoas da área do direito têm. Acaba gerando equívocos diversas vezes. A dúvida é a seguinte: pode a viúva receber herança da sogra se o seu marido já for falecido? Pois bem, podem inverter também isso. Pode o viúvo receber herança da sogra ou do genro, se sua esposa já for falecida, a época da morte dessa sogra ou desse genro? Pois bem, vamos dar um exemplo prático aqui. 3 irmãos, Pedro, Paulo e José, ambos filhos de Maria, todos eles filhos de Maria e casados e com filhos, ok? Todos casados e com filhos. Então, José é casado com Ana, tá? Vamos dar só Ana, que a Ana vai ser a viúva do exemplo aqui. José foi casado com Ana. Dona Maria, mãe de Pedro, Paulo e José, falece em 2018. E José já era falecido em 2005. Então, José tinha filhos com Ana, ok? E como fica a herança de Maria? Pois bem, uma coisa é fácil de dizer. Quem herda de falecido, por exemplo, são os seus representantes. Nesse caso, quem são os representantes de José, que já era pré-morto, que já havia sido falecido em 2005, antes de sua mãe Maria, que faleceu em 2018? A herança de Maria vai se quebrar em 3 partes, isso é certo. Uma parte para Pedro, outra para Paulo e outra que seria de José. A dúvida é quem vai receber essa herança que era de José. Pois quando tem um herdeiro necessário falecido, os seus sucessores herdam por representação. O que gera muita confusão aqui? Às vezes as pessoas pensam no regime de casamento. Se é comunhão universal ou comunhão parcial. Como nós já falamos em outros vídeos, a comunhão universal transmite o direito à herança pro cônjuge. A comunhão parcial não. Só que isso aqui não tem nada a ver, independente do regime, se é comunhão universal ou parcial, vai ser o mesmo caso, tá? O que acontece? Maria morreu em 2018. Ana, Ana, a viúva, perdeu o José, seu esposo, faleceu em 2005. Então ele já era o chamado pré-morto. Ana, a viúva, não terá direito à herança. O viúvo ou a viúva, seja sogro ou genro falecido, ele não terá direito à herança. Por quê? Porque ele tem direito à herança à época do falecimento de seu esposo. Quando vem o esposo a falecer, ou a esposa, seja quem for, quebra-se o vínculo matrimonial, se dissolve. Então, ela não será herdeira. Como no exemplo citado, lá no início a gente já disse que todos esses irmãos têm filhos, quem vai herdar por representação serão os filhos de José e Ana, que aqui a gente não abordou. Mas, se fossem 3, cada qual herdaria 1/3 da parte de José. Então, a herança de Maria ficaria dividida em 1/3 para Pedro, 1/3 para Paulo e 1/3 para José. Desse terço de José, esse terço seria dividido em, se fossem 3 filhos, 1/3 para cada filho. Se fossem 2 filhos, metade para cada filho. Se fosse um filho, todo esse terço para um filho só, que herdaria por representação. O viúvo não herda
por representação de sogro ou de sogra. Isso é muito importante de saber. Isso gera equívoco em inventários. Isso, por vezes, já saiu formal de partilha errado. Então, é uma dúvida que, independente do regime de casamento, o cônjuge sobrevivente de um herdeiro pré-morto, por exemplo, o José, herdeiro de Maria, mas ele é pré-morto, o cônjuge não herda, porque se extingue o vínculo matrimonial no momento da morte. Então, para aquilo, ele não vai ser herdeiro, nesse exemplo aqui. Isso é bem importante, gera muita confusão e é uma curiosidade. Chega a ser uma curiosidade no mundo do direito, porque de tantos erros que se vê, tá? Tudo de bom a todos, um excelente dia, tarde ou noite, e Deus esteja com vocês.